Olá, humanos. Meu nome é Ter e essa é a quarta entrevista do meu projeto de Trindade, referente principalmente ao desafio de 10 anos. A cada ano eu convido uma pessoa diferente para me entrevistar, com o propósito de reavaliar o meu progresso nesses projetos. E dessa vez a convidada é a Flávia. Olá, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos começar? Bom, vamos lá então. Pergunta número um: como está você? Eu estou bem, muito bem. Ah, nenhuma queixa significativa. Sempre levemente estressado nos últimos tempos, mas ainda muito bem, ainda sustentando tudo. E, sei lá, otimista até. Continua dormindo melhor? Hum, eu não diria que eu continuo, porque todos os esforços que eu fiz para dormir melhor nos últimos anos foram se desfazendo com o tempo e acabei piorando muito. Mas, no entanto, nos últimos meses eu consegui começar a dormir melhor de novo. E eu estou agora no melhor momento desde meados de 2020 aqui, em relação ao sono. Ah, então tá bom. Vamos tentar seguir assim. Pergunta número 2: como foi esse último ano do desafio de 10 anos? Tá, o desafio de 10 anos é aquela minha lista aquela minha lista aleatória de obras para ler, assistir, jogar, etc, né? Foi um fracasso, no geral, mas tudo bem. Ele sempre foi um fracasso, de alguma forma esse é sempre o pior de todos? Não, não é o pior de todos. Mas ele sempre está sempre muito atrasado e o que eu faço nele sempre acaba sendo minha boca. A ideia era que eu jogasse uma coisa, lesse uma coisa e depois fizesse um texto interessante a respeito. O fato é que, já que eu tô sempre atrasado nele, eu acabo nunca fazendo um texto interessante a respeito, porque quando eu de fato vou fazer o texto, eu faço qualquer porcaria só pra fazer de uma vez. E ele continua atrasado agora, uns 6 meses atrasado, 5 meses atrasado, apesar de que eu não parei totalmente. Então eu meio que queria dar uma boa repensada nele, porque ele tá bem capenga mesmo, eu realmente tinha que melhorar ele. Nesse último ano eu fiz pelo desafio de 10 anos, resumidamente, eu não vou ficar entrando em detalhes. Eu assisti o anime Planet Wheat, que é bem meia boca. Eu joguei os jogos Galactic Missile Defense, Cider Arcade e Rockets. Os três são tão horríveis que eu não consegui cumprir o tempo mínimo que eu deveria jogar. Parei antes. Eu assisti Agretsuko, que é aquele anime mais adulto da Sanrio, que eu gostei bastante. Eu li o livro Nada de Novo no Front, que é aquele romance anti-guerra dos anos 20, escrito por um veterano da Primeira Guerra. Eu joguei QP Shooting Dangerous, que é outro jogo que eu não consegui cumprir o tempo mínimo. Essa parte dos jogos dos avios 10 anos está bem fraca, eu devia fazer alguma coisa a respeito. Eu assisti o Castelo no Céu, que é um dos filmes mais antigos do Estúdio Ghibli. Eu assisti Pátria Invertida, que é outro filme de anime, que tem um daqueles que tem um conceito de ficção científica bem divertidinho. Eu joguei o jogo free-to-play competitivo Minion Masters, que é uma variação do gênero do Clash Royale. Uhum. Eu joguei o jogo de RPG Maker Downslide, que também é péssimo. Eu joguei Cube, que é um jogo de puzzle em primeira pessoa. Só que eu joguei errado, eu devia ter jogado a versão remasterizada de tipo 2015 ou coisa assim. Eu joguei a versão original de 2010, então eu baguncei tudo, eu coloquei ele de volta na lista. Eu meio que eu fiz o troço, mas não contou direito. Porque a versão de 2010 é muito quebrada? Não, mas ela é claramente pior em certos sentidos que a de 2015. E depois, mais recentemente, saiu mais um remaster ainda mais avançado. Então, eu acho que não é justo jogar o jogo pela versão mais antiga dele, que é bem feinha, que tem algumas partes que me frustraram. Teria me frustrado de qualquer jeito na versão mais recente, mas pelo menos seria bonito. Ok, justo. E você sente que talvez a falta de interessância das coisas que você acompanhou talvez tenha influenciado nisso? Que eu senti que a maioria das coisas foi mediano pra baixo. Sim, sim, bom. Eu meio que fiz questão de colocar todos os jogos que eu tenho na Steam que eu nunca joguei na lista para ser sorteado. Só que esses jogos na Steam que eu tenho e nunca joguei são jogos que vieram em bundles gigantescas que eu comprei em promoção 8 anos atrás, alguma coisa loucura dessa. E muitos deles são jogos bem minha boca que só buscaram notoriedade se infiltrando no meio de uma bundle cheia de outros jogos. Eu percebi isso. Isso, então como resultado tem umas coisas bem medíocres no meio. O que eu posso fazer para remediar isso é tentar colocar mais coisas de qualidade, especialmente mais jogos. Mas eu meio que por enquanto não vou fazer a atitude mais drástica de remover coisas da lista.
Acho que talvez não remover, mas também sempre ter escapes, talvez, tipo, sempre fazer um bundle de coisas que você tem mais interesse, talvez, pra bater de frente, assim, com... Pode ser. Eu poderia, talvez, fazer um esquema que eu possa meio que escolher a coisa. Digamos que eu sorteio 3 coisas, eu escolho uma em vez de sortear uma. Isso talvez ajude a pegar coisas de qualidade um pouco maior e evitar essas armadilhas. Sim. As últimas 3 coisas é que eu joguei o jogo Octodad, que foi divertidinho, mas ele enjoa rápido pra mim. Aí já não é um jogo do nível dos outros, ele é claramente melhor. Eu joguei Subnautica, que muita gente adora esse jogo. Eu gostei, eu não achei maravilhoso, mas muita gente adora. É um jogo super renomado entre pessoas, fãs de jogos de sobrevivência ou pessoas que gostam de um cenário mais subaquático. E eu assisti a série da HBO de 2002, The Wire, ou A Escuta. E é isso, eu devia ter feito mais algumas coisas, mas tá atrasado e vai continuar atrasado por um tempo, eu não tô mais preocupado, não me estresso mais com isso. Indo pra pergunta número 3. Como que vai a revolução do mundo? Ok, a Revolução do Mundo é parte do projeto Trindade que fala de desenvolvimento pessoal, de melhoramento de saúde física e mental. Essa deveria ter sido, tipo, a parte principal da coisa toda, e ainda é, ainda tem que ser. E uma das coisas mais importantes é que ela deveria ter começado logo no começo, comigo indo ao psicólogo, né? Começando a fazer terapia, que é algo que eu venho adiando a vida inteira quase. E eu não fiz isso. E aí eu acho que isso sabotou o projeto inteiro pelos primeiros anos. Pelos primeiros 4 anos, praticamente. Então, coisas que eu deveria ter feito, eu deveria ter feito melhor, deveria ter me organizado direito. E que teriam dado resultados melhores, perceptíveis nas primeiras 3 entrevistas, eu acabei nunca fazendo. Agora que eu tô fazendo terapia, eu consigo, de repente, milagrosamente, me organizar muito melhor. E tô conseguindo tomar iniciativas que eu não conseguia tomar antes. Então, apesar de que no geral, o resultado da revolução do mundo no ano passado não foi grande coisa. Pelo menos ao final do ano eu comecei a fazer terapia, o que deve melhorar o resultado dos próximos anos. É o que parece, pelo menos os últimos 3 ou 4 meses, desde que eu comecei, parecem muito promissores. Isso é bom, o importante é começar. Em algum momento, não foi quando queria, mas pelo menos, quem sabe agora você tem um 2023 melhor aí pro próximo ano. Sim. Uhum. Os outros aspectos da evolução do mundo não foram muito grande coisa por enquanto. Mas eu comecei algum cursinho de edição de vídeo, eu espero usar isso para alguns projetos criativos, mas também para quem sabe uma renda extra mais adiante. Uhum. Você sempre citou muito alimentação. Ah, tá. Então, novamente, não tá uma grande coisa, não. Tá péssimo. Mas isso, novamente, ocupa a falta de terapia. Justo, justo. A parte de não ter ido pra terapia, que era pra ter sido uma das primeiras coisas, sabotou todo o resto disso. Tudo que eu começava, eu falhava repetidamente. Eu parava depois de um tempo, coisa assim. Qualquer iniciativa que eu tive de fazer exercício regularmente, eu parava. Por aí vai. Me alimentar melhor, eu parava. Dormir melhor, eu parava. Tudo, 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 tudo. Isso é uma constante na minha vida inteira. Eu não consigo completar nenhum projeto, nenhuma iniciativa de fato vai até a sua resolução. Eu acho que isso é uma constante na vida de muitas pessoas. É possível. Eu sinto que eu sou assim com absolutamente tudo, então não é só você. Agora que eu comecei a terapia, eu sinto, pelo menos me parece que eu talvez eu consiga me organizar melhor pra essas coisas. Sim, terapia ajuda bastante. Uhum. Bom, pergunta número 4. Como vai a anomalia? Você que me diga, né? A anomalia ainda não está nem perto de nenhum dos seus objetivos principais, mas pelo menos ela continua existindo. O projeto mais constante dela, que é o Cine Apocalipse, está bem enfraquecido ultimamente, mas eu estou satisfeito com ele ainda. Deve continuar. E o que eu tenho feito mais recentemente é pequenos eventos de jogos ou coisa assim. Eu tentei um com o pessoal jogando Deep Rock Galactic. Esse não funcionou muito, não veio muita gente e acabou não levando o jogo ao seu extremo como eu gostaria. Mas depois a gente fez um com Don't Starve Together que funcionou muito bem. A minha ideia nesse tipo de evento pequeno com jogos é escolher um jogo e tentar levar ele a algum extremo de gameplay diferente do que ele geralmente faria. Então, por exemplo, o Deep Rock Galactic é um jogo para 4 pessoas, mas existem jeitos de jogar ele com mais gente, 8, 12, talvez mais. Então a ideia foi tentar fazer isso. Novamente, Don't Starve Together é um jogo para 6 pessoas, existem jeitos de passar do limite. Para algumas pessoas pela internet afora, essa experiência familiar, porque existem, claro, comunidades que fazem isso regularmente. Mas para a maioria das pessoas que jogam esses jogos não é normal essa versão mais extrema do gameplay deles, então é isso que eu tento fazer nesses pequenos eventos. Isso é muito bacana. É muito legal na anomalia.
Uhum. Eu devo continuar tentando fazer esse tipo de evento, mas tem algumas outras coisas que eu quero fazer para esse ano. Além disso, tem o projeto dos livros viajantes, né? Funcionando. Que é apenas entre 8 pessoas e nem todos eles são participantes muito ativos na Anomalia, mas eu quero ver no que ele vai dar. Além disso, tem mais uma ou duas coisas que eu ainda tenho em mente, mas eu acho que eu não vou falar porque eu não quero ouvir a entrevista de novo ano que vem e perceber que eu não fiz e ficar frustrado. Então, por enquanto, eu vou só manter eles em mente. Bom, eu acho que é essa da anomalia. Uhum. É isso, a Anomalia continua funcionando sem crescer. Isso, novamente, ainda não me preocupa muito. Mas eu ainda quero tentar achar jeitos dela ficar mais agitado um pouco. Uhum. Pergunta número 5. E por que você quer ser imortal? Porque agora que eu estou novamente fazendo terapia, é bem óbvio pra mim quanta coisa eu tenho pra resolver na vida. Eu já tinha uma noção, mas agora eu tenho uma lista. E, tipo, parece que é tanta coisa. E ao mesmo tempo que eu tenho que tentar aproveitar a vida ou alguma coisa boba dessa, parece um excesso de coisas pra resolver. Em entrevistas anteriores, eu acho que eu devo ter dito que eu tinha muita coisa interessante pra fazer e tal. E eu ainda acho isso, mas eu também tenho muita coisa pra resolver. Muito problema pra resolver na vida. E, tipo, eu sinto que eu não tô, tipo, nem 10% de tão bem ajustado quanto eu poderia estar. Então, eu sei lá se eu vou levar 10, 15 anos pra ficar minimamente satisfeito nesse tipo de coisa. Então, ter alguns séculos ou milênios a mais de vida pra me ajustar direito, ou talvez me ajustar infinitamente, ou já estando bem ajustado, seria legal. Justo, é um ótimo motivo. Acho que é uma lista a mais aí do que você acrescentou nos últimos anos. Essa parte que me deixa satisfeito na entrevista, de ver que de vez em quando eu consigo dar uma resposta totalmente inédita. Pergunta número 6. Eu particularmente gosto dessa pergunta. Do que você tem medo? No momento, eu não sei. Tem algumas coisas, se eu me esforçar um pouquinho, mas eu tô num período de, sei lá, algumas semanas tão otimista que eu não consigo nem concentrar num medo específico. Nossa, isso é potente. Pois é, né? Tipo, muita gente me considera um otimista em relação a várias coisas, mas isso vai bem além do meu normal. Tipo, eu não consigo nem focar em uma preocupação específica. Eu acho que ter um medo claro geralmente é bem comum para as Uhum. pessoas. Não ter um medo claro, assim, é claro que talvez você tenha alguns medos, mas não ter algo tão claro que vem à mente, assim, eu acho algo poderoso, assim. Sei lá, é esquisito. Tipo, sei lá, alguma coisa que eu posso dizer que eu percebi no último ano é que. E eu não sei se eu mencionei alguma coisa assim. É uma consequência meio que previsível de você querer ser imortal, mas é que eu tenho um certo medo de morrer em situações comuns do dia a dia que eu não tinha antes de começar essa maluquice. Então, tipo, me preocupar em ser assaltado e levar um tiro, ou ser atropelado no meio da rua, ou estar num avião e o avião cair, essas coisas que não me preocupavam antes, me preocupam um pouco mais hoje em dia. Eu acho que começar a orientar minha vida em relação à imortalidade começa, sendo que essa imortalidade seria baseada em extensão do tempo de vida mais adiante, né? Começa a me deixar um pouquinho paranoico com certos perigos pequenos do dia a dia. Sobre a nossa fragilidade É, ao nosso redor. isso, exatamente. Mas mesmo assim, não chega a ser um foco constante. Eu não tô tão preocupado assim. Ter medo dessas coisas é natural, só não pode deixar se tornar uma paranoia, né? Isso mesmo, sim. Bom, pergunta número 7. A pergunta que não quer calar: o plano 2032 ainda é necessário? Muito provavelmente não. Elabore. Não. Não, eu tentei. Eu tentei, pessoas, eu tentei. Mas então você acha que não é mais necessário? Provavelmente não. Ok. Provável. Olha que você foi gradualmente. Era sim, foi para talvez, agora provavelmente. Esse é o avanço. Progresso. Progressa. Bom, pergunta número 8. Qual deles está no controle? Ok, é, novamente, essa pergunta é sobre uma metáfora minha em relação a personagens que eu criei alguns anos atrás que representam aspectos da minha personalidade ou pontos de vista que eu posso ter em relação à minha vida ou ao mundo. No momento, eu diria, o Ter continua no controle. Mas assim,
A minha dúvida é, o Ter, ele fica no controle durante todo o ano? Ou você tem alguns períodos em que você sente que outras das suas, bom, personas, digamos assim, tomam um controle aí? Não, o Ter tá quase sempre está no controle, digamos assim. Essa pergunta tá um pouquinho obsoleta, porque eu parei pra pensar agora e eu não lembro o nome de metade desses personagens. Ah, mas eu lembro o que eles são, mas eu não lembro necessariamente do nome deles, até porque a maioria deles o nome foi gerado, tipo, num gerador de nomes, só porque eu precisava naquele momento. O Ter é algo mais nítido porque eu uso mais, né? O Ter, ambiciosa, flamboyante. Mas ela tende a dividir mais espaço, especialmente recentemente. Então, uma parte mais contente e doméstica de mim mesmo também tem ganhado muita força recentemente. Mas eu ainda diria que o Ter está no controle a longo prazo. Justo. Lembrando a intenção de ser uma metáfora, não quero que ninguém na audiência confunda isso com TDI nem nada assim. Certo, não tem nada a ver com nenhum tipo de transtorno, é simplesmente algo que todo mundo tem, na verdade. A gente não dá nome para essas coisas, mas todo mundo tem outras formas de enxergar as coisas, outras formas de agir. Eu fiz isso especificamente inspirado no fato de que o roteirista Dan Harmon fez isso quando ele criou a série Community. Ele pegou perspectivas dele e aspectos da personalidade dele e transformou em um elenco de personagens. Isso é uma ideia muito boa. Eu acho divertido também. Agora você me deixou com vontade de ver Community. Você deveria ver Community, é muito bom. Pergunta 9. Por que você me escolheu para te entrevistar esse ano? Porque você é uma pessoa muito legal e eu queria criar um grande compromisso com você para continuar te mantendo na minha vida a longo prazo. Você é uma ótima amiga. Isso foi muito fofo. Vamos continuar essa parceria aí. Além do que, eu também queria ver como você interagia com a entrevista como um todo e que ideias e perguntas você ia levantar. Péssima para isso. Mas você está indo muito bem, não se preocupe. Então tá bom. 10ª pergunta. Você quer continuar o desafio de 10 anos? Sim, mas eu quero priorizar ele menos e eu quero talvez entrar em dia nele e depois, quem sabe, transformar ele em algo melhor. A minha intenção inicial era fazer um texto interessante sobre cada coisa. Isso não aconteceu por motivos já levantados, né? Primeiro, que eu estava sempre atrasado. Segundo, que várias das coisas eram meia boca e não me chamou atenção suficiente para eu dedicar esse esforço. Mas eu gostaria de ainda manter ele, só que talvez ou com uma atenção menor, ou talvez, digamos, se eu aprender a editar vídeos direito, quem sabe eu faça vídeos sobre as coisas. Eu só queria que ele fosse algo mais, ou menos importante na minha vida, ou mais caprichado, caso permaneça acontecendo. Justo, dá uma reformulada, talvez. E isso, acho que ele precisa de um glow up. Não são 10 anos, acho que as coisas vão eventualmente mudar um pouquinho, então acho que tá mais tudo. Mas então continua firme. Continua sim, ele não vou desistir dele ainda. Certo. Então, pergunta 11. Vamos para a pergunta que é sempre polêmica. Hoje, como você definiria o que é ser humano? Eu não sei, caramba. Eu não sei. E eu provavelmente vou acabar me repetindo, mas tipo, ser humano é decidir o que é ser humano, ou coisa assim. Sei lá, é uma oportunidade. Deixa eu ser bem explícito aqui. Coach. Mas não é só coach, é tipo um motivacional em relação a toda a espécie humana. Eu posso gritar esses 4 ventos para todos os humanos da Terra ouvirem. Ser humano é uma oportunidade. Parem de desperdiçar. É uma ótima coisa. Mas você não acha também que a consciência é parte do que define o ser humano, talvez? Sim. Justamente o fato da gente ter essa consciência no nível que a gente tem é o que permite. É o que torna ela uma oportunidade, é o que torna a gente capaz de decidir o que é ser humano, é o que torna a gente capaz de fazer todas essas escolhas, tipo, de bancar o universo olhando pra si mesmo, coisa assim. É isso. Não desenvolvam polegares opositores, pessoal. Muito importante aí nesse processo. Eu sou muito a favor de polegares opositores. É uma das pessoas. Talvez eu tenha um viés assim, né? Não sou imparcial. Justo. Pergunta número 12. E como anda a sua vida financeira e o planejamento para custear esse projeto, que é um projeto caro? Não, tá pior do que no ano passado.
Sério. Sim, mas eu não lembro como é que tava. Eu não lembro o que eu disse na entrevista do ano passado, mas eu lembro que não tava horrível ano passado, tava ok. Eu ainda tenho a preocupação de achar novas formas de renda que eu tinha ano passado. Só que eu tive grandes prejuízos esse ano, grandes gastos que me fizeram reduzir bastante as economias. Pelo menos eu agora estou um pouquinho mais inteirado em relação a certos investimentos ou diversificar o meu patrimônio. Eu tô odiando o linguajar que eu tô usando agora. Ou diversificar o meu patrimônio em vários lugares diferentes. Então, sei lá, eu ainda tô mais ou menos otimista que eu consigo acumular um bom dinheiro nos próximos anos, mas eu tô com menos dinheiro do que nos últimos 3 anos ou coisa assim, nesse exato momento. E não importando quais desses anos você escolhesse, eu ainda estaria muito, muito, muito longe de estar numa posição promissora em relação a ter dinheiro daqui a, sei lá, 30 anos, quando talvez seja necessário, dependendo de como o mundo funcionar. Eu não sei o quanto eu fiz sentido, mas. Não, fez sentido. Pra ser justa, eu sinto, assim, aí fontes, vozes da minha cabeça, a maioria do brasileiro médio, pelo menos, tá todo mundo com esse problema, assim, eu acho que esse ano foi terrível pra todo mundo financeiramente. Sim, sim. Mas eu podia ter feito melhor. De realmente ficar estável, sabe? Entendo. Ter uma estabilidade financeira um pouco melhor. Eu podia ter ido melhor. Mas eu acho que toda essa coisa de investimento também é algo que se aprende muito, não tem como você, acho que começar e já, acho que você acaba batendo a cabeça algumas vezes pra aprender as coisas. Sim, sim, mas o que eu podia não ter aprendido, e uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que eu não sabia fazer 5 anos atrás e agora eu sei, é gastar irresponsavelmente. Você não sabia? É uma coisa tão Não, eu fácil. não sabia, eu aprendi nos últimos anos e agora eu estou desaprendendo. Esse aí vai ter que entrar na minha lista também. Pergunta número 3. Acho que essa vai ser muito importante, pelo que você falou que aconteceu ano passado. Como que você tem lidado com a frustração quando não consegue realizar as tarefas e com a procrastinação? Eu acho que. Nossa, eu não faço ideia do que eu disse no passado, mas eu sei que francamente, a minha frustração e a minha frustração me dando vontade de tentar de novo, algo assim, isso não me ajudou muito. E eu ainda continuo relativamente seguro de que eu tenho tempo, então eu não tô desesperado nem nada, mas eu acabei ficando um pouco aflito de que eu tava desperdiçando demais, de que eu não tava progredindo nada. E isso acabou, de fato, me direcionando à terapia, né? Terapia, vocês estão vendo que é um tema comum dessa entrevista. Façam terapia. Faz diferença pra caramba, façam terapia. Quase qualquer ser humano precisa em algum momento, então recomendo. Eu acho que é se conhecer e conhecer todos os seus processos e tudo, né? Muito importante, em geral. Isso. Eu basicamente entrei na terapia falando que, tipo, procrastinação e não conseguir ser produtivo, mesmo que eu queira muito, são características definitivas de mim, então é uma parte essencial de mim e que eu tenho que, sei lá, reduzir ou controlar de alguma forma, então. Sim, e eu sinto que a terapia é importante porque geralmente esses processos de frustração, de procrastinação, eles têm, eles têm muito pouco a ver com isso em si, com a frustração, com o sentimento de frustração e de procrastinação. Eles estão muito mais ligados com outras coisas, com como você vê as coisas, com como você lida com as coisas, com como você enxerga as coisas. Eu acho que é importante isso, sim. Sim, sim. Mas então é algo que te atrapalhou, mas você sentiu muito impacto disso? Eu não, acho que eu não captei tanto. Então, eu acho que eu devo ter mencionado bastante na última entrevista como eu tinha, como a minha lista, a minha fantástica lista de tarefas da qual eu estava orgulhoso, eu tinha derrapado e estava indo mal, mas eu estava começando a recuperar, né? Sim. Eu falei alguma coisa assim, eu imagino. Então, eu não recuperei porra nenhuma. Ela se tornou um desastre contínuo por mais muitos meses, até que eu finalmente, mais pro final do ano passado, mais ou menos no momento em que eu tomei de fato a iniciativa de ir à terapia, mas um pouquinho antes eu paralisei ela e eu resetei. E aí eu comecei ela um pouco depois com novas regras e um novo formato, e agora sim ela está funcionando muito bem. A lista de tarefas está restaurada, nova, limpinha. No momento, nenhum atraso, pelo contrário, eu estou extremamente adiantado por enquanto. Isso é ótimo. Mas o que eu disse, tudo que eu disse ano passado quanto a estar me recuperando e a lista de tarefas funcionava bem e blá blá blá, esqueçam aquilo. Tipo, agora ela funciona bem. Daqui a um ano, vamos ver. Ah, mas é sempre bom. A gente aprende que as coisas elas não vão em linha reta. Uhum. A gente vai, a gente volta. E acho que recomeçar, acho que a habilidade de recomeçar é uma habilidade incrível, porque acho que a gente aprende muito a perdurar,
a resistir, a continuar até o fim, a lutar até o fim, aquela coisa romantizada. Isso era péssimo. Eu ficava lutando interminavelmente pra correr atrás da lista, pra alcançar ela. Porque eu continuava adicionando novas tarefas, porque eu pensava, ok, eu tava num período ruim, mas eu consigo atrasar. Eu consigo compensar o atraso. Mas eu não conseguia, não importava o quanto eu tentasse. Só no momento que eu decidi parar ela, encerrar totalmente as tarefas, não deixar nenhuma. Aí eu consegui me livrar das atrasadas e aí criar uma lista nova do zero. Muito, muito, muito fácil. Eu deixei ela muito fácil. Eu fiz aquela tática que eu tenho de deixar tão fácil que não tem como falhar. É impossível falhar. Aham. É isso. Aí eu recomecei desse ponto, com um monte de regras novas para prevenir excessos e para controlar o crescimento dela, para gerar motivação, coisa assim. E agora ela tá funcionando melhor. Eu tô super adiantado, coisa assim. Por enquanto ela tá ótima. Ela renasceu numa versão muito melhor do que antes, só porque eu, sei lá, eu tive a decência de parar ela, em vez de insistir. Eu acho que é isso, eu acho que. E a gente não aprende a fazer isso em geral, na vida, sabe? Meio que a gente aprende que a gente falhou e meio que acabou. A gente tem que aprender a recomeçar, sabe? Desistir daquilo do que você estava fazendo até um certo ponto e tentar de novo reformulado. Porque se você tá dando murro em ponta de faca, você não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Bem falado. Então, gente, quando eu criei essa lista de perguntas, ela só tinha 10 perguntas e cada novo entrevistador tem o direito de adicionar até 3. A pergunta número 11 foi adicionada pelo primeiro, o terceiro entrevistador adicionou a 12 e a 13, e agora a Flávia tem o direito de adicionar mais alguma pergunta, se ela quiser. Vamos então para a pergunta 14, inédita, pela primeira vez na televisão. Você acredita que a imortalidade pode ser alcançada de forma ética? Uau! Sim. Agora, se ela vai necessariamente, eu não garanto. Eu acredito que ela pode ser alcançada de maneira ética, mas também pode ser alcançada de maneira antiética. Como que seria a ética para você? A forma ética seria essencialmente que, para alcançar a imortalidade, que ao ser alcançada a imortalidade, as pessoas que alcançarem ela primeiro não se coloquem em uma posição de privilégio tão extremo que elas descartem o resto da humanidade para fazer isso. Não existe exatamente uma hierarquia entre as pessoas mortais e imortais, digamos assim. Esse tipo de coisa, mas a imortalidade não pode ser a maneira do bilionário se eternizar e continuar acumulando o seu dinheiro infinito inútil, enquanto o resto das pessoas que se dane. Ele precisaria cada vez menos delas, porque tem cada vez mais robôs para resolver as coisas no lugar delas. Inclusive, esse é o plano, você vai virar o único ser humano só como robôs, daí a pergunta 11 vai ser você. Então, quando eu penso em ser imortal, eu penso em ser um dos primeiros imortais, simplesmente pelo fato de que eu estaria vivo quando os primeiros acontecessem, não necessariamente que eu fosse uma pessoa privilegiada de alguma forma. Eu seria um dos primeiros no sentido de que daqui a 1000 anos os humanos os registros históricos vão dizer que essa geração aqui de pessoas foram os primeiros. CPF de todos os imortais. Isso, eu não tenho nenhuma intenção de que isso se torne uma coisa exclusiva e eu detestaria que isso acontecesse. Eu acharia tipo um fracasso do conceito todo, sabe? Eu entendo que certas pessoas que talvez queiram nunca vão chegar lá, nunca vão chegar nisso, talvez inclusive eu. Muito provável, inclusive eu. Mas uma vez alcançado, seria algo que, de preferência, vai ser espalhado por toda a humanidade, todo mundo que quiser, pelo menos. E a morte se torne algo opcional por toda a humanidade no decorrer de toda a continuação de nossa existência como espécie. Seria um salto evolutivo artificial para nós. Afinal, a trope do imortal que perde todo mundo já tá velha, né? Isso. Bom, esse ano nós tivemos uma ótima representação, aliás, mais positiva de mortalidade, que eu gostei, que foi em Sandman, adaptação, muito boa, muito lindo. Eu não gosto de como a imortalidade é sempre retratada em mídia como algo extremamente ganancioso, que você tem que se corromper para querer, ou algo negativo, ou algo que com certeza vai se virar contra você. Se você se tornar imortal, quando a Terra explodir, você vai ficar flutuando no espaço que nem um idiota. Não quero nenhum desse tipo de coisa. A imortalidade tem que ser alcançada de maneira ética, no sentido de que a ideia tem que ser espalhar pelo máximo da humanidade, ou por toda a humanidade, se possível. A humanidade como um todo, ela perde valor se tornar alguma coisa estilo aquela série baseada naquele livro que eu esqueci o nome. A série baseada no livro, esqueci o nome. Como que você acha que fica a reprodução nesse cenário? Sim, aí a gente tem que ver o que acontece em relação à população, né? Por mais que a taxa de natalidade provavelmente cairia muito por causa de uma variedade de outros de fatores, eventualmente poderia haver uma superpopulação, mas por meios tecnológicos tem várias maneiras de aumentar o espaço, tanto na Terra quanto no espaço. E que, para ser justo, a gente não é imortal e ainda assim a gente já tem uma superpopulação, então
Não é como se fosse ser um problema do futuro apenas. Eu diria que no momento a gente tem um problema de distribuição de recursos. Não acho que a gente tem um problema de superpopulação. Eu acho que a gente tem um problema de superpopulação. Vamos concordar em discordar. Vamos concordar em discordar. É isso então, essa foi a quarta entrevista do meu projeto Eternidade. Eu quero agradecer muito a Flávia pela sua presença, sua participação, por doar todo esse tempo que foi necessário para fazer isso. Eu que agradeço por ter me convidado. Foi uma ótima experiência. E é isso então, gente. Tchau, humanos. Até a próxima. Até mais.